o Robertson aqui, enquanto você pega aí, ó, falou aqui, ó. Aqui no YouTube, assisti um vídeo de um estudioso que disse que um dos evangelhos, somente um é original e os outros são cópia. Não me recordo qual seria o original. Sabe alguma coisa disso? Não, o evangelho não, também nunca ouvi falar. Ah. Do tanque de Bethesda você já falou, né? Que é real. Que tá o tanque de Bethesda tá lá, exatamente. Tá lá, é o evangelho de João. Isso. Agora que um evangelho seria original e o resto cópia. Muita gente fala aqui do tal do Constantino. Eu nem sabia dessa história. Se Constantino adulterou a Bíblia. Você viu falando várias vezes que não é, pessoal, 5, não tem. Da mesma forma que o rei Josias criou a Torá, que também a gente não sabe. O Nevim e o Ketuvim. Nevim significa profetas em hebraico. Ketuvim, os escritos. Entendi. Onde estão os erros dessas premissas? Já falamos. O erro das premissas está justamente que elas não têm fundamentação histórica. Elas são completas. Sabe o que é? Você sabe que a maçã nunca caiu na cabeça do Newton. Lógico. Mas até hoje tem muita gente que acha que a maçã caiu na cabeça do Newton. E se bobear lá na Inglaterra, tem um lugar que o cara ainda. Eu sei disso. Que o guia turístico mostra a árvore. Você está entendendo? O que a gente tem que fazer, pessoal, academicamente, aqui eu estou falando da Bíblia como material acadêmico, é separar o joio do trigo. Por exemplo, na história, César nunca disse até tu, Brutus. Quem falou isso foi Shakespeare. Mas como o pessoal não lê a história primária, lê Shakespeare, conhece ele, né? César através de Shakespeare. Conhece Newton através da anedota da maçã. Então, essa história paralela vai nos fazendo. É igual, por exemplo, as novelas bíblicas da TV Record, que até há pouco tempo eu estava ali como um dos consultores. Um dos objetivos da Record é que as pessoas, através daquela novela, voltem para o olhar da Bíblia. Mas agora eu estou notando uma coisa que está me preocupando. Muita gente crente não está sabendo mais o que é a licença poética da Record e o que está na Bíblia. Entendi. Você está entendendo? Aí o camarada assiste lá na Disney lá, o filme do Moisés. Olha, porque a Bíblia fala que o Ramsés era o faraó. Não tá isso, entendeu? Então a mesma coisa com essa questão de Constantino. A gente tem que ir na fonte primária. O que os laudos do concílio falam? De onde ele está falando que foi Josias que compilou? Aí vai criando aquela coisa e o pessoal toma como verdade estabelecida. E não tem nada disso. Perguntaram aqui também se você acredita nas relíquias de Jesus guardadas pela Igreja Católica. Não. E nem a Igreja Católica, como eu falei, sanciona essas relíquias oficialmente. Uma delas é o Santo Sudário, seria, uma delas é o Santo Sudário. Tá. A Verônica também e outras coisas mais. Pedaço da cruz. O Papa, que faleceu agora há pouco tempo, o Bento XVI, o Ratzinger, ele dizia, não, são símbolos da fé. Entendi. Então, nem a igreja, que era um cara culto, né, doutor e tal. O Sérgio que me xará falou, excelente debate. Que debate, cara? Tem debate, tá batendo um papo aqui. Como religioso estudioso, qual a sua avaliação sobre o paradoxo de Epicuro, é isso? Epicuro. Epicuro. Epicuro tinha um paradoxo, nós temos fragmentos de Epicuro, o paradoxo é atribuído a ele, que nós temos fragmentos. É igual Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte, Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa aparentemente anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo poderoso. Porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele não é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... eu não lembro mais, não. É porque tem muita pergunta nesse semelhante, sentido né? Eu vou fazer aqui, gente, não é jabá de novo, não, já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir. Tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, chamado o trilema, né, o paradoxo ou trilema de Epicuro. Onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você, ele não é incongruente. Tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi. Porque acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que tem gente que não sei o quê? Exatamente. Só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que, se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 segundos, não dá, né? Você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada, então vou dar uma pincelada. O pessoal poderoso de uma maneira também artificial. Pantocrator, em grego, né?
o Tsevaot. Não é Tsevaot não, vou lembrar em hebraico como é que se chama. O que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio, ou a quadratura do círculo, Deus não seria todo-poderoso, ele seria ilógico. Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele. E justamente por ser todo-poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a ele mesmo. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer por ser quem ele é, todo-poderoso. Tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo-poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Tá certo? Eu quero o Sérgio vivo. Mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo. Entendi. Pai do anticristo, por exemplo. Mas eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Epicuro é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu, não foi um mero mártir? Ele pagou o preço do mal que deixou de ser ato e deixou de ser potência e se tornou ato. Legal demais. Alan, olá, sou de Maringá. Gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo como ele explicaria a passagem onde Caim se aparta da presença do Senhor e vai para outra cidade onde se casa. Acho que ali ele colocou Gênesis 4:16. De onde vieram as pessoas dessa cidade? Se neste contexto existiam apenas 3 humanos aqui. A minha Bíblia está dentro da mochila lá, Alan. Então eu não vou pegar agora, mas se você olhar lá, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E o Gênesis, a história está compacta. A história está compacta. Eles resumem, às vezes, em 4, 5 versículos, uma história que durou décadas e décadas para acontecer. Então, a gente lendo ali, parece que foi tudo assim, no prazo de 5 meses. Caim saiu da presença do Senhor, 3 dias depois já estava aparecendo uma cidade lá prontinha. Como? Se tinha 3 pessoas? Não. Passou muito tempo ali. Nasceram... Caim era filho de Adão e Eva. De Adão e Eva, exatamente. Nasceram filhos e filhas ali. Houve outras. E quando usa a palavra cidade aí, você tem que entender que qualquer vila com 6 pessoas era uma cidade. Ir, em hebraico. Ir é qualquer clã tribal, seminômade ali, era uma cidade, né? Porque nós estamos aí nos caçadores-coletores, você entendeu? Embora os caçadores-coletores vão se repetir também mais tarde, na época de Babel, então qualquer grupo desses era considerado uma cidade. Então, só isso. Então, na verdade, não estavam só 3 seres humanos aqui. Já tinha dado tempo para crescer mais pessoas. Sim. O Lucas mandou aqui, bom dia, me explica sobre o livro Apocalipse. É um livro de previsão do futuro das 7 igrejas da época ou ele é atemporal? Lembrando, escreva um livro que você vai ver e leve as 7 igrejas da Ásia. Olha, as 7 igrejas da Ásia que ele menciona é porque o Apocalipse fala o que você vê, escreve e leva as 7 igrejas que estão na Ásia. O livro do Apocalipse, na verdade, ele é um livro que descortina a história da humanidade desde o passado até o futuro através de uma linguagem criptográfica. Por quê? Lembra na época do Brasil, da ditadura militar, que o pessoal queria criticar o governo e colocava uma coisa cifrada ali, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Tá parecendo do Santo Grau. Mas ele tá falando, o jeito que ele fala cálice, de calar, né? Então, na época, a mensagem do Apocalipse ia ser proibida por Roma. Domiciano queria destruir tudo, então ele escrevia de uma maneira criptografada. Tá certo? Era um estilo literário. E o sentido do Apocalipse é justamente descortinar, através de imagens e símbolos, o que haveria de acontecer no mundo em todas as eras até o fim. Quando fala 7 igrejas, é porque naquela época eles dividiam a história sempre em períodos. 7 tipos de metais, 7 animais diferentes, 7 igrejas, como os historiadores hoje. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ou, de outra forma, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida. É apenas uma divisão profética de como seria o mundo até a volta de Jesus. Entendi.